Para gravar. Alegria estar com vocês. Parece que foi ontem, né? Que a gente estava aqui. Como tem passado rápido. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias. O texto base do estudo dessa tarde encontra-se em João, no capítulo 20. Enquanto você abre, eu vou ir conversando com vocês. João, capítulo 20. Abre a Bíblia aí. A data que nós estamos é uma data muito importante, né, no mundo cristão. As pessoas comemoram aqui essa semana, né? Esse calendário, nós não sabemos a data certa, né? Sobre isso desde o nascimento de Jesus, mas o mundo comemora essas datas. Mas o que vale para a gente é lembrarmos, né? Sobre a Páscoa, sobre o que aconteceu lá. Mesmo que o mundo transformou a Páscoa em negócios, em coelhinhos, né? Em ovos de Páscoa, eu tenho notado uma grande enxurrada na internet de pessoas postando sobre a ressurreição de Jesus, postando sobre a cruz. Isso mostra que o evangelho está sendo pregado. Não digo o evangelho das pessoas se converterem, mas eu digo assim, que as pessoas sabem que existe um Jesus, que existe uma cruz. Eu acho muito bom ver isso na internet e ver que as pessoas elas postam. Esse é o lado positivo, né? Que a gente vê que, pelo menos aqui no Brasil, eu creio que eu acho que não tem ninguém que não saiba sobre a cruz e sobre Jesus. O que me deixa triste é que a partir de hoje à tarde muitos já vão se esquecer. Amanhã eles já vão ter vida normal, voltam para sua rotina normal e esquecem desse Jesus, esquece da cruz, esquece da ressurreição de Jesus. Isso é apenas o que me deixa triste. Mas nós sabemos que o evangelho será pregado e nós vemos muita coisa sendo pregada, e eu creio que Jesus, não distante do dia de hoje, vai rasgar esse céu de alto a baixo e nós poderemos ter esse encontro que nós estamos aguardando. Não desanimem, como estão vocês, soldados de Cristo. O Espírito está preparando um exército. E esse exército sendo preparado é para a batalha final das horas desse mundo, os momentos finais, na qual aumentará a intensidade dos ataques. Por isso que eu digo, fiquem firmes nas batalhas, porque vai piorar. A guerra vai se intensificar, mas nós já sabemos quem venceu, nós já sabemos o final desta batalha, o final dessa guerra. Apenas o que precisamos fazer é continuar, nada mais. Permanecer, ser fiel até a morte. E aí nós vamos receber a coroa da vida. João, capítulo 20, que a palavra de Deus diz assim, ó, o título do tema de hoje, na verdade, né, é do túmulo à vida. Nós vamos falar sobre o encontro que transforma tudo. Vamos ao texto bíblico? João, capítulo 20, diz assim, ó, no primeiro dia da semana, é um dia como hoje, de domingo, como está sendo comemorado, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos aonde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando-o num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Verso 11.
Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me aonde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu pai e vosso pai, para que meu Deus e vosso Deus, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele, no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor, mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados os 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor Deus meu, né? Meu Deus e Deus meu, disse-lhe Jesus: Por que me viste e crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Até aqui. Esse capítulo, ele fala muita coisa. Muita coisa. Daria uma semana de oração só com esse capítulo. Vocês notaram que Jesus concede o Espírito Santo para eles aqui, nesses versos? Vocês notaram que Jesus sopra-lhes e fala, concedendo para eles o Espírito? O que me chama a atenção aqui é Maria. Maria permaneceu no túmulo. Quando a gente lê esse relato, nós somos, muitas vezes, pelas histórias contadas, que Maria foi a primeira a ter o encontro. Notem que Maria chega no túmulo e a tumba está vazia. E ela vai falar para as pessoas que roubaram o corpo do mestre. E aí todos vão ao túmulo. E todos encontram o túmulo vazio. Mas Maria permanece chorando. E aí, ao ela olhar, porque choras, os anjos falam com ela. E ela, com lágrimas, Jesus fala com ela. E ela fala assim, pensando que fosse o jardineiro, né? O texto nos diz. E ela fala assim: Se o Senhor sabe onde puseram, fala para mim. E Jesus, só dizer uma palavra, Maria, ela reconhece Jesus. Depois Jesus aparece aqui para os discípulos. Permanecer. Nós vivemos em um mundo onde muitas pessoas carregam dores silenciosas, perdas, dores silenciosas.
frustrações, dúvidas, culpas. E João 20 começa exatamente nesse cenário: um jardim, um túmulo, lágrimas e desesperança. Era isso que se passava com eles. Só que João capítulo 20 termina com algo completamente diferente. Termina com adoração, com missão, com vida. Este capítulo ele mostra para a gente que um encontro com Cristo ressuscitado muda absolutamente tudo, tudo. Por isso que tem pessoas que têm se encontrado só com Jesus na cruz. E o encontro com o Cristo ressuscitado muda tudo. Hoje Deus e o Espírito nos trouxe aqui para que eu e você saímos daqui como Maria, como os discípulos, como Tomé também, transformados pelo encontro com Jesus vivo. O túmulo está vazio. Quando Deus começa a agir, dos versos 1 ao verso 10, nós encontramos aqui Maria chegando ao sepulcro ainda escuro. Isso é simbólico. Ela estava no escuro por fora e também no escuro por dentro. Ela pensava que tudo ali havia acabado. Mas o que parecia o fim era, na verdade, o começo da maior vitória da história. Quantas vezes você já pensou, acabou para mim? Quantas vezes você já pensou, não tem mais solução? Quantas vezes você já pensou, Deus não está fazendo nada? Mas esse texto de João 20, ele nos ensina algo muito poderoso. Quando eu e você achamos que tudo terminou, Deus já começou algo novo. E é um detalhe muito importante. As roupas funerárias aqui, elas estavam organizadas. Isso significa que não foi roubo, não foi caos, foi vitória controlada, vitória consciente, vitória divina. Jesus não fugiu da morte. Jesus venceu a morte. Quando Maria está aqui no jardim, dos versos 11 até o 18, nós temos um amor que ainda não entende as coisas. Porque Maria, sem entender, ela permanecia chorando, porque ela amava Jesus profundamente, mas aqui ainda ela não tinha entendido o que Deus fez. E isso acontece com muitos de nós. Nós amamos a Deus, nós servimos a Deus, mas ainda não compreendemos os seus caminhos. Ela vê Jesus, mas não reconhece Jesus. Até que algo muda tudo, Jesus diz apenas uma palavra: Maria. E hoje Jesus está dizendo uma palavra. Ele está dizendo o seu nome. Cleide, Grazi, Jandira, Marisa, Gina, de Passos. Deus está dizendo o seu nome. E naquele mesmo instante, a dor vira alegria. A confusão que estava na cabeça de Maria vira clareza. Aquela dor da perda vira um reencontro. Você não precisa de 1000 provas. O Espírito está pedindo para dizer isso para você, que talvez quer provas. Você não precisa de 1000 provas. Você precisa ouvir apenas Jesus te chamar pelo seu nome. Deus não trata você como multidão. Jesus te chama pessoalmente. Por isso que ele te trouxe aqui hoje. Mas existem as portas fechadas do texto, né? Do verso 19 ao 23, as portas estavam fechadas. Porque é quando o medo domina a situação. E os discípulos agora eles estão trancados. Não é por falta de fé, não, mas é por medo. Medo do futuro, medo das pessoas, medo do que viria. E então Jesus aparece. E a primeira palavra que ele diz é: paz seja convosco. Não é julgamento, não é cobrança, não é reprovação,
é paz. Isso revela o coração de Cristo. Ele não veio para condenar discípulos falhos, ele veio para ressuscitar, para restaurar corações feridos. E depois da paz vem o envio, porque ele fala: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, ou seja, quem encontra o Cristo vivo não fica parado. Quem recebe a paz passa a transmitir paz. E nós temos um outro personagem nessa história, Tomé, dos versos 24 ao 29 desse texto. Quando a dúvida encontra a graça, né? Tomé, ele não estava lá. Mas quando ele ouve o testemunho, ele diz: se eu não vir, não crerei. Observe algo profundo aqui. Jesus, ele não rejeita Tomé. Ele volta só por causa de Tomé. Você sabe o que que é isso? Isso é graça. Jesus entra novamente e diz: Tomé, vem, toca, vê. Mas Tomé nem precisa tocar. Ele diz: Senhor, meu Deus, Deus meu. Senhor meu, Deus meu. E essa é a maior declaração de fé desse discípulo. Deus, ele não tem medo das suas dúvidas. Mas Deus não quer que você permaneça nas suas dúvidas. Ele quer te levar da dúvida para a adoração. E esse é o propósito. O propósito é para, tá do verso 30 ao 31, para que você creia. João termina esse relato dizendo que estas coisas foram escritas para que creiais. Esse capítulo não é só história, não é só informação, esse capítulo é um convite para crer. Este capítulo é um convite para viver, para experimentar. Preciso falar diretamente ao seu coração nesse momento. Hoje, nesse momento, você pode até estar em algumas dessas situações desse relato. Como Maria, logo no início. Talvez alguns estejam vivendo uma perda. Talvez tenha pessoas chorando sem entender o que Deus está fazendo. Pode ser que haja um grupo trancado pelo medo. Ou também um grupo como Tomé, cheio de dúvidas. Mas o mesmo Jesus de João 20 está aqui nesse momento na família Emanuel. Ele está vivo e ele está falando com você nesse momento. Ele está fazendo três coisas nesse momento. Ele está chamando você pelo seu nome. Assim como ele chamou Maria, não é coletivo, é pessoal. Porque ele conhece a sua dor. Ele conhece o seu passado, seus pecados também, sua luta, e mesmo assim, ele te chama. A segunda coisa que ele está fazendo, ele está te oferecendo paz. Talvez você esteja em alguma guerra por dentro, alguma ansiedade, culpa, algum medo, confusão, e Jesus não está te acusando hoje. Jesus está te dizendo nesse momento: paz seja contigo. A terceira coisa que ele está fazendo, ele está te chamando para crer. Não é para você entender tudo, mas é para você confiar. Não é para você ter todas as respostas que você quer, mas é para você se entregar. E agora vem a pergunta mais importante. Você quer continuar vivendo como se Jesus estivesse morto? Ou você quer viver como alguém que encontrou o Cristo vivo? Essa é a tua decisão. Se você deseja, e eu já estou vendo as mãozinhas levantar,
Abra mesmo a sua câmera, levanta a sua mão virtual. Se você quer viver como alguém que encontrou o Cristo vivo, e você deseja dizer, e esse levantar de mãos é dizer para esse céu que para olhar nossa decisão. Eu também quero dizer isso. É entregar a vida a Jesus, é renovar a fé, é sair do medo, sair da dúvida, receber paz, ter um encontro real com Cristo. Eu quero fazer essa decisão com você agora, no seu coração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e dizer internamente: Jesus, fala comigo, eu quero te reconhecer. Diga para Jesus nesse momento, para ele falar com você, que você quer reconhecer esse Deus. Vou pedir para a Cleide colocar uma música, eu não combinei nada, Cleide. Coloca uma música. Reflita. Tem, tem algum hino que você gosta? Que eu posso colocar? Coloca o do Adoradores, aquele que fala logo. Ah, Ah, estaremos num é lindo esse daí, lugar. É isso aí. esse, por favor. Medite na letra, faça sua oração, que depois eu quero orar com você especialmente. É dignos, dignos. Obrigado. Puoi parlare? Estaremos num lindo lugar, com jardins e rios de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu o verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu o verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Digno
Amém. E Deus abençoe a sua decisão. Aqueles que puderem, feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração especial por você agora, pela sua decisão, sua consagração. Vamos orar. Se você puder ficar de joelhos, fique de joelhos também. Eu vou fechar a minha câmera aqui. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, de misericórdia, obrigado, Espírito Santo, por falar conosco. Neste momento santo, nós nos colocamos diante de Ti, com os corações abertos, Senhor. Assim como Maria chorava, assim como os discípulos tinham medo, assim também como Tomé duvidava, nós também somos humanos, frágeis e também limitados. Mas hoje, Senhor, nós cremos que Tu estás vivos. Não em teoria, Senhor, o Senhor está vivo, mas vivo literalmente, não em teoria. O Senhor é real, é presente conosco, é poderoso. O Senhor é o nosso Jesus. Por favor, Senhor Jesus, entra nos quartos fechados da nossa alma. Entra onde ninguém vê. Entra nas nossas dores escondidas. Fala o nosso nome, da mesma maneira como falastes com Maria. Toca nas nossas feridas, assim como o Senhor disse para Tomé. Toque, Tomé. Mas, por favor, Senhor, sopra sobre nós a tua paz, o teu espírito, a tua presença viva. Que toda ansiedade caia por terra agora, em nome de Jesus. Que todo medo seja quebrado, seja arrancado em nome de Jesus. Que toda dúvida seja transformada em fé no nome do Senhor Jesus. Porque, Senhor, não queremos apenas saber sobre ti, nós queremos te conhecer. Não queremos apenas ouvir, nós queremos viver. Levanta hoje, ó Pai, pessoas aqui que vão dizer: Senhor meu e Deus meu. Transforma as nossas vidas, Senhor. Restaura os nossos corações. Foi por isso que nós nos manifestamos, porque nós queremos vidas transformadas. Nós queremos corações restaurados. Reacenda a nossa fé. E que ao sairmos dessa reunião, nós não sejamos as mesmas pessoas, mas que a partir dessa reunião sejamos testemunhas vivas de que Cristo ressuscitou. Não vamos lembrar somente na semana da Páscoa sobre a sua morte e ressurreição. Não, nós vamos ser essas testemunhas vivas durante o ano todo. Todos os dias, dia após dia na nossa vida, Senhor. Fortalece a família Emanuel. Toma os nossos pedidos, toma as nossas dores, as nossas lutas nas suas mãos, Senhor. Nós queremos entregar nas suas mãos. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, o Deus Emanuel, o Deus que está conosco, o Deus que nos chama pelo nosso nome. É um Deus pessoal. Obrigado, Jesus, porque nessa tarde e noite para alguns o Senhor nos chamou pelo nosso nome. Obrigado. Fortaleça a nossa fé. Espírito Santo, fortaleça essa decisão de dia após dia continuarmos vivendo na presença de Jesus, na sua presença, Santo Espírito. Certos de que o Senhor já ouviu a nossa oração, atendeu o nosso clamor. Nós queremos agradecer, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo o que o Senhor faz na nossa vida e por tudo que ainda vai fazer. Nós queremos apenas te agradecer, Senhor, por sua bondade e sua misericórdia. Apenas te agradecer, Senhor. Nós estamos orando no teu nome, Jesus, e nesse nome há poder. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Santo Espírito esteja com toda a família Emanuel. E a família Emanuel diz amém, Senhor. Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Louvado seja Aí Deus. eu falo assim, Amém. cabra Louvado Amém. bom. seja Deus. Família, vamos esperar um pouquinho, por favor? Louvado seja Deus. Amém. Família Manaus, chegamos ao final da nossa reunião. É sempre bom dizer amém, mas é amém, amém, tá bom? Nesse momento, eu quero dizer a vocês que quem quiser fazer hoje é o dia de trocar, tá bom? Os amigos em oração. Se vocês quiserem, vão lá na família Manuel e digam eu quero, e assim Lissandra e a Fernandinha